Vamos de esporte agora no Rio Claro Notícias. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia, Paulo? Tudo beleza. Vamos falar primeiro da situação do Velo, né? Que ontem a gente comentou que o Velo perdeu. E aí? Tem mais 2 jogos agora, né? Tem mais 2 jogos muito complicados. O Velo enfrenta neste final de semana o Guarani, jogando em Campinas. O Guarani está brigando pelo acesso. Vai certamente colocar pelo menos 5, 6 mil pessoas no Brinco de Ouro da Princesa e o Velo vai ter de correr atrás desse prejuízo. Na última rodada, que é no outro final de semana, o Velo recebe o Água Santa. O Água Santa também briga diretamente pela classificação, está à frente até do Guarani. Então é só isso que o Velo tem pela frente, só pedreira. O Velo, na minha opinião, ele deixou de garantir a permanência neste jogo do último sábado contra o Comercial lá na cidade de Ribeirão Preto, que era um adversário direto, era uma equipe que estava atrás dele, que estava na zona de rebaixamento, e o Velo acabou sendo ultrapassado pelo Comercial. Foi ultrapassado também pela Matonense, que venceu o Independente por 3-2 jogando em Matão, e se igualou em número de pontos ao Rubro Verde, porém, nos critérios de desempate, a Matonense está à frente. Então, com isso, o Velo entrou na zona de rebaixamento. Muito complicada a situação do Velo Clube, que era uma situação que a gente até imaginava no começo do campeonato, quando o Velo montou a sua equipe, faltando 15 dias para começar a competição. Agora, a gente não imaginava isso durante o campeonato, porque durante o campeonato o Velo conseguiu se recuperar, criou bastante oportunidades e perdeu muitos gols. Então, ou seja, é uma situação que era completamente ou perfeitamente evitável por parte do Velo Clube. Bom, agora a gente vai falar de futebol arte. Na Liga dos Campeões tem rodadas decisivas hoje e amanhã. Hoje Barcelona recebe em Barcelona o Paris Saint-Germain, uma vantagem fantástica aí. E o Bayern de Munique, que perdeu em Portugal, joga em casa agora contra o Porto. E aí, Pedro Bom? Olha, eu acho que o jogão da rodada é esse do Bayern contra o Porto, porque o Bayern tem grandes condições de reverter esse placar. Um 2-0, por exemplo, classifica o Bayern porque ele marcou um gol fora de casa. O problema do Paris Saint-Germain é muito maior, porque ele perdeu de 3-1 jogando em Paris e agora vai ter de reverter esse resultado adverso jogando na Espanha. Ou seja, então o PSG, a situação dele é a seguinte: ele tem que vencer o jogo por 4-2, ou então por 5-3, ou um 3-0. Aí resolve. Aí resolve. Não é tão fácil, né? Não é. É muito complicado. Eu acho que o Barcelona é o primeiro semifinalista. E aí a gente vai acompanhar lá na Alemanha se realmente o Bayern vai ter o poderio para reverter contra o Porto, que jogou muito bem o primeiro jogo, né? Só aproveitou as falhas do time alemão. Né? A zaga do Bayern bateu cabeça completamente na partida lá em Portugal. Vamos ver o que o Guardiola vai arrumar aí, se ele vai conseguir reverter essa situação. Maravilha, amanhã a gente vai falar um pouquinho desses resultados e falar do restante da rodada. Jogaço em Madrid, Real e Atlético. E também Juventus e Mônaco jogam na França. Beleza, Rafael? Beleza, a gente se fala amanhã, então. Obrigado. Até lá. Hoje em Rio Claro, sol com aumento de nuvens e possibilidade de chuva à tarde. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Amanhã, quarta-feira, deve ser nublada na maior parte do dia. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Na quinta-feira, o sol volta a aparecer, mas pode ter chuva à tarde e à noite. A mínima deve ser de 19 e a máxima não ultrapassa os 28 graus. Terça-feira, feriado, mas estamos aqui para falar do direito do trabalhador. Tudo bem, doutor? Graças a Deus, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, doutor Gilberto Urola. Mais uma vez vai esclarecer dúvidas importantes. Algumas a gente já tem aqui, doutor. Vamos explicar para o pessoal aqui. O Gersino de Moraes, do Santa Maria, bairro Santa Maria. Ele pergunta aqui o seguinte: trabalhou numa empresa e fez acordo para ser mandado embora. Acordo, começando aí, não tem acordo, né, oficialmente, né? Mas enfim... A empresa disse que deu entrada no Ministério do Trabalho, porém passaram 2 meses e ele não recebeu nada ainda. Ele quer saber o que ele faz. Ele tem como checar se deu entrada, se não deu, porque ele assinou a papelada? Se você tem mais de 1 ano, né, de serviço, então essa rescisão, ela não vai ser por acordo, ela vai ser
pelo menos por simulação, mas uma dispensa em justa causa. Aí ela precisa ser homologada. Ou ela pode ser homologada no sindicato ou homologada no Ministério do Trabalho. A empresa se refere ao Ministério do Trabalho. Passa lá, verifica se está agendado. Você leva a sua carteira, fala o seu nome, o nome da empresa, e eles vão verificar se existe um agendamento, porque esse agendamento ele é realmente demorado, né? Se houver o agendamento, aguarde. Se não estiver agendado, vai lá na empresa, conversa e fala para agendar logo, porque senão o tempo vai passando e o perigo é, né, vamos dizer assim, alertar, né? O perigo é a empresa depois querer dizer que ele abandonou o serviço. Entendi. Não é? Mas aí o correto é ele deve ter alguma documentação que assinou na hora de se desligar. Tomara que tenha, né? É, provavelmente. Tomara que tenha. Maravilha. O José do São Miguel deu entrada na aposentadoria há 3 anos. Aí foi marcada a audiência em Piracicaba, já tem 1 ano, e ele não soube mais nada. Quando receber a aposentadoria, recebe esses atrasados, por exemplo? Sim, sem dúvida. Se o processo for julgado procedente, vale desde o início. Ainda que demore 1 ano, 2, 3, às vezes até mais, mas recebe desde o início do protocolo. Com relação agora a uma mudança recente que houve da medida provisória sobre o seguro-desemprego, há casos em que a pessoa caiu agora, neste momento, numa rescisão de contrato do seguro-desemprego e não tem direito porque o primeiro seguro, tem que cumprir aquele prazo. Isso tem como a pessoa alegar que foi registrada antes da medida provisória? Tem por onde fugir ou não? Tem que cumprir porque está em vigor. Porque ela está em vigor, né? Não sabemos até quando, se será ou não transformada em lei, se esse prazo vai mudar ou não, né? Então, se você estiver nessa situação, claro, primeira vez do seguro-desemprego, tem que ter 18 meses de registro. Não tem, atualmente, hoje, eles vão indeferir, né? Mas você fique atento, porque a medida provisória, ao ser transformada em lei ou não ser transformada em lei, poderá mudar toda essa regra, viu? Então isso não é definitivo, não significa que você vai perder as esperanças. Aguarde essa resolução da medida provisória. Transformou em lei? Que jeito? Porque pode ser alterada também, né? Se não transformou em lei, volta lá, que daí você vai ter o seu direito garantido. Isso está em discussão? Mudou alguma coisa? O governo cedeu alguma coisa nos prazos que ele propôs? Tá discutindo isso. Está negociando justamente isso, né? Porque os prazos são mais rígidos, diminuiu muito, né, o direito do seguro-desemprego, de modo que poderá sim, porque o processo legislativo, isso daí está sujeito à votação, deputado, senador, né? Então vamos aguardar um pouco. Agora, terceirização é uma pauta que está em discussão lá. Dá para a gente adiantar alguma coisa que PEC ou realmente tem que esperar o Congresso se vai aprovar ou não? Olha, o Congresso, uma coisa que ele já sinalizou é que vai realmente regulamentar por lei, né? Não existe lei por enquanto, vai regulamentar por lei, vai ser, no caso da terceirização, na atividade fim, na atividade meio, vai abrir, escancarar mesmo de vez, só que eu ainda conto com algumas coisas, né? Existem alguns deputados, alguns senadores que poderão brigar nisso daí e, por fim, vamos lá dizer, né? A Dilma pode vetar. Quem sabe? Quem sabe haja aí um ato, né? Um ato que venha realmente defender o trabalhador e venha vetar essa aprovação. Maravilha, doutor, mais uma vez muito obrigado. Bom resto de feriado aí no período da tarde, que ainda sobrou para descansar um pouquinho, né? Muito obrigado, Paulo, e até terça, se Deus quiser. No próximo bloco a gente vai explicar um pouquinho sobre o 21 de abril. Você sabe o que significa essa data? No próximo bloco.